bom, Deus é bom. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor está presente, Pai, nesse lugar. Gente, bem-vindos. É uma honra estar aqui com vocês. Podem sentar. Vamos estar exposto aqui a mais uma palavra abençoada do Senhor. Queria agradecer a todos vocês se desdobrarem para estar aqui. E assim, Deus é fantástico. Ele une propósitos e Ele está aqui para poder receber dele. Amém? Então, por minha cabeça, vamos orar agora ao Senhor, agradecer. Pai, obrigado. Obrigado por esse culto, Senhor. Que esse culto é teu. Obrigado, Espírito Santo, porque você é bem-vindo aqui nesse lugar. Que o Senhor, Pai, pareia nesse lugar agora, Senhor Jesus. O teu Espírito está aqui, sondando o coração de cada empresário, Pai, de cada um que está aqui servindo, de cada um que está aqui para receber a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do ministro, pela vida do pastor Artemista, que vai trazer, Pai, a boa nova, vai trazer pérolas, Pai, para nós. Nós rendendo graças agora por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor já preparou para essa noite, para esse fim de tarde. Que essa boa nova vai chegar, Pai, como um bálsamo. E a gente, Senhor Deus, para receber essa boa parte que o Senhor vai trazer, a gente entrega, Pai, todo o nosso coração para Ti. A gente entrega tudo que o Senhor sonda a nossa vida. Então a gente entrega tudo para Ti. Que a gente seja agora repleto da Tua parte. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Graça e a paz, irmãos. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Não sou eu que vou ministrar não, irmãos. Glória a Deus. Mas eu vou apresentar a pessoa que nesse momento vai estar fazendo aquilo que o Senhor colocou no seu coração para as nossas vidas. Eu vou apresentar o nosso pastor Temístocles Lima, casado com Amanda Lima, pai de Mariana, Rafael e Daniel, pastor auxiliar na Verbo da Vida, aqui em Aracaju há 5 anos, iniciou sua carreira de empresário na gestão do Salão de Beleza Anne Marie, dos shoppings Jardins e Rio Mar. Já abriu 4 lojas nos setores de artesanato, moda e artigos de viagem. Além de empresário, também atua na agricultura e pecuária. Então, eu quero apresentar nessa hora o nosso pastor misto. Se o teclado puder botar um pouquinho para você, falta só um banquinho, não pode ajudar. Tem um banquinho não? Que bênção, glória a Deus. Eu estou muito empolgado com o que Deus vai compartilhar com você hoje. Porque eu sei exatamente o que Ele vai compartilhar, que Ele já compartilhou comigo. O fantástico de você ministrar a palavra, porque nós estamos em um culto, tá? Culto dos empresários. Não estamos em uma palestra dos empresários. Nada de ruim com isso, mas aqui, hoje, você veio para um culto dos empresários. Um lugar onde Deus é entronizado. Um lugar onde o que vai ser falado não veio de mim, não veio de uma inteligência minha, não veio nem das minhas próprias experiências, veio daquilo que Deus quer compartilhar com você hoje. E como Ele compartilhou primeiro comigo, eu já estou empolgado, porque pela tarde Ele me falou muita coisa que eu sei que vai te abençoar. Então eu quero que você abra mesmo o seu coração, porque seremos abençoados nessa noite já, né? Acredito que já é de noite. Então a provisão vem do Senhor, né? É o tema que o Senhor colocou no coração de Jorginho para a gente estar compartilhando hoje. E de fato é Ele, é o Senhor Jesus que te provê, é Ele que traz provisão para nós. E eu vou começar compartilhando um pouquinho do meu testemunho, né, da minha história, pelo menos uma parte da minha história, talvez nos últimos anos, como é que Ele fez isso, né? Como é que Deus me guiou e dessa maneira eu recebi uma provisão, eu tenho recebido provisão sobrenatural. Porque Deus realmente se interessa com a sua vida. Realmente Ele se interessa com tudo que é importante para você. De fato, o que é sobre abundância é para você. Ele de fato ele veio para lhe dar uma vida em abundância. E eu lembro que mais ou menos não, em 2018
2018, há 7 anos atrás, em 2018, eu, no momento, estava acredito, com 3 lojas. Eu tinha 4 lojas e em 2018 eu recebi uma direção de entrar nessa área da agricultura, né, pecuária, e começar a mexer com essa parte de gado, de plantar milho. Na época eu já tinha fechado uma loja e Deus me direcionou para algo inusitado, porque não é algo que tinha nada a ver comigo. Até hoje eu estou aprendendo muita coisa que para algumas pessoas é ABC, beabá, e eu estou lá aprendendo, mas eu direcionado pelo Espírito. Deus também tem uma direção para você, viu? É sobre isso, por isso que eu falei que é um culto, porque Deus ele está envolvido em te prosperar. Hoje você não vai aprender apenas mecanismos, chaves, onde você dá o primeiro passo, dá o segundo passo, dá o terceiro passo, e aí se você fizer isso, separado de Deus, você vai prosperar de qualquer maneira. Não, é conectado com Deus. Então, eu lembro que em 2018 eu recebi essa direção clara de entrar nesse ramo, né, totalmente novo para mim, totalmente, completamente. Então Deus está falando com algumas pessoas aqui hoje, porque Deus também vai direcionar você, talvez, para coisas que são totalmente novas. Se você fica pensando, meu Deus, como é isso? Não é para mim não, não tem nada a ver comigo, como é que eu vou entrar nessa área? Sabe que Deus ele dá ideias realmente assim que às vezes você pensa, não pode ser para mim. Mas só pelo fato de você estar pensando isso e saber que não pode ser para você, é bem provável que tenha sido Deus. Porque Deus ele sempre nos coloca em lugares e nos condiciona, nos chama para fazer coisas que são impossíveis de fazer com a nossa própria habilidade. Então eu entrei nessa área em 2019 e eu vou te dizer, eu vou daqui a pouco falar um pouco mais sobre isso. Eu tive vários desafios, porque fazer a vontade de Deus, ou prosperar, ou às vezes a gente pensa que fazer a vontade de Deus, quando você souber qual é a vontade de Deus, pronto, o mar vai se abrir, todas as portas vão se abrir, todo mundo vai ser favorável, tudo vai ser fácil, e aí pronto, é a vontade de Deus, porque eu estou percebendo a graça. Nem sempre a graça vai vir com favorecimento perfeito. Nem sempre todo mundo vai dizer, aplaudir você e dizer, isso, o caminho é esse. Às vezes Deus vai colocar coisas no seu coração que você vai precisar ser macho, ser ousado, suficiente para dizer, é Deus que está me guiando, eu vou por esse caminho. Você vai ouvir pessoas dizendo, não, vá não, por aqui não. É melhor você procurar outro caminho. E o interessante é que quando Deus fala com a gente, nem sempre, aliás, quase nunca é um anjo que aparece. Quem já viu um anjo aqui? Só Francis que viu um anjo aqui. Nem sempre você vai ver um anjo. Às vezes você vai ver. Quando você vê um anjo, pode dizer que é até mais fácil você seguir aquela direção. E normalmente quando você vê um anjo, é porque se você não visse um anjo, meu amigo, você não ia seguir não. Você não ia seguir, ia ser muito desafio, muita coisa para você enfrentar, que você ia precisar de uma convicção ainda maior do que apenas uma voz sutil, porque normalmente Deus nos guia com uma voz sutil. Eu não vi um anjo, mas tinha uma voz ali sutil, tinha uma direção, tinha uma paz, uma inclinação que eu não consegui compreender com a minha mente, como é que eu vou para uma área que eu não tenho nada a ver, mas que quando você tem essa certeza, você nada te para. Eu confesso que em outras situações, se eu não tivesse uma certeza que era Deus me guiando, eu teria desistido. De tantas pessoas que chegaram para mim e disseram, rapaz, não vá por aí. Algumas com boas intenções, a maioria talvez até com más intenções. Mas eu tinha uma palavra, eu tinha uma firmeza no meu coração. E essa firmeza me levou a continuar. E essa firmeza vem quando você age em fé. Você não tem como prosperar biblicamente sem agir em fé, não. Deus está te chamando para agir em fé, viu? Agir em fé, crente e crer. Nossa prosperidade não é igual à do mundo. Nós não prosperamos tentando, a gente prospera crendo. A gente não prospera vendo se dá certo, a gente prospera sabendo que vai dar certo. A gente prospera numa convicção que vem de dentro, em uma intimidade que o Espírito Santo está convidando a viver.
em um relacionamento, nesse relacionamento tem a sua provisão. Naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus te chamou para viver, tem a sua provisão. Naquilo que você foi criado para ser. Sabe que você foi criado para ser alguma coisa, você não está aqui por acaso. Você não foi criado do nada, e aí um Deus simplesmente não sabe quem você é, e aí diz, rapaz, o que eu faço com essa pessoinha? Que eu nem esqueci que ela existia, mas agora eu lembrei, me bati com ela aqui, eu tenho que dar um propósito para ela. Não, você tem propósito, você tem razão de existência. Deus te criou já para algo específico, e nesse algo específico que Ele te criou, você vai prosperar, e vai ter provisão para você realizar aquilo que Ele te chamou. As ideias que Ele tem colocado no seu coração vão dar certo. E eu, como eu falei, eu agi em fé. Eu me movi com essa palavra. E porque eu tinha essa palavra, eu não desisti. Eu perseverei. E aí, 2018 foi o meu primeiro ano de plantação. E no final do ano, 2018 Deus deu a palavra. 2019 foi o meu primeiro ano de plantação. E em 2019 eu plantei, 2020, surpresa, pandemia. Surpresa maravilhosa. Eu tinha 4 lojas, já tinha fechado uma, precisei fechar mais 2 na pandemia. E aqui ficou, era dentro do aeroporto, ninguém viajava. Até para negociar, para não pagar o aluguel foi difícil. Então, se não fosse essa direção de Deus, porque Deus provê. E Ele provê antecipadamente. E se você tiver com o coração alinhado, as coisas que a gente vai aprender hoje aqui, se você colocar em prática na sua vida, se colocar no lugar onde Ele pode prover, nunca vai faltar para você, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz o seguinte, o que é que a Bíblia diz? Eu nunca vi um justo perecer, eu nunca vi um justo precisar pedir esmola. Então, se você for direcionado por Deus, Ele vai se antecipar. E se Ele não se antecipar, vai ser na hora certa, não importa qual vai ser a hora. O que importa aqui, ou é antes da pandemia, ou é durante a pandemia, em algum momento, se você está sendo direcionado por Deus, não vai faltar provisão para você em qualquer situação. Pode vir pandemia, pode vir crise A, crise B, você é abençoado. E não foi só isso, não foi que simplesmente eu agora plantei milho e esse valor que as 3 lojas que eu fechei, o valor que eu tirava nessas 3 lojas foi suprido só pelo milho. Então não faltou nada para mim em meio a uma crise, em meio a uma situação onde pessoas estavam sem direção. Pelo contrário, quando eu comecei a plantar milho, o valor do saco de milho era R$37. No primeiro ano que eu plantei, subi para 50. Isso é um aumento de 30%, quase 30%. No segundo ano que eu plantei, aumentou para 80, com previsão de ir para R$100. Então Deus, Ele sabe do seu futuro. Deus sabe o que vai acontecer. E Ele está pronto para direcionar o filho dele. Ele quer direcionar você. Ele não quer deixar você ser pego de surpresa. A Bíblia diz que o Espírito Santo está bem perto para direcionar a gente. Confia nele, confia nas direções que Ele coloca em você. Ele diz que Ele nunca nos deixa só. Você nunca vai ser pego de surpresa se você for direcionado por Ele. Não significa que vai ser tudo fácil, não há garantia disso, mas a garantia de prosperidade, a garantia de provisão. Então sim, Deus ainda direciona os seus filhos para um lugar onde nada falta, onde Ele é o pastor e tudo a gente tem em abundância. Graças a Deus passou a pandemia, passou 20, passou 21, passou 22 e o Senhor continua sendo fiel na minha vida e na sua vida. E eu queria, na verdade, falar a respeito de algumas coisas que vão te ajudar a colocar nesse lugar de direção, nesse lugar de provisão, melhor dizendo. Porque são testemunhos como esse que a gente ouve, que a gente começa a ver. Deus provê. E essa é a parte de Deus, Ele provê. Mas qual é a nossa parte nisso? Tem uma parte nossa. Porque senão era só ouvir o testemunho e ir para casa, viver de qualquer maneira e simplesmente a gente ia receber a provisão. Mas muitas vezes nós vemos sim, crentes, filhos de Deus, empresários, sofrendo sem essa provisão que está tão disponível. E é isso que eu quero alinhar hoje com você, para que você seja um empreendedor, um empresário de sucesso.
para que o Senhor possa guiar os seus passos, e à medida que Ele vai guiando os seus passos, você experimente dessa provisão que está disponível para você. E a primeira coisa que o Senhor compartilhou comigo hoje de tarde, orando com vocês, foi sobre alinhar as perspectivas. Você precisa se ver como Deus te vê. Você não consegue prosperar enquanto você se vê abaixo do que Deus te vê. Sabe, esse ano, depois desse tempo, eu fiquei 2 anos sem implantar. Eu fiquei arrendando a terra, me fizeram uma proposta muito boa, graças a Deus, e eu preferi arrendar a terra. Esse ano eu tive a direção de plantar de novo. E não é que Deus me mostrou que vai chover bem, então eu devo plantar. A gente não é guiado pelas circunstâncias. A gente não espera que as circunstâncias estejam boas. É que Deus me mostrou que se eu plantar vai chover bem. Porque eu sou abençoado. Se eu plantar, não só vai chover bem para mim, como aquele povo vai ser abençoado. Quando a gente entende que é o que Deus diz que a gente é, meu amigo, eu tenho certeza que aquele povo vai ser abençoado pela minha plantação ao redor. Porque vai chover na minha e vai chover ao redor. Você entende isso? Você precisa acreditar na palavra de Deus. Você precisa acreditar que quando você se propõe a fazer algo que Deus te condicionou a fazer, vai dar certo. E quando você coloca a sua mão, é abençoado. E quando Deus colocar algo em você, você age. É necessário agir. Mas você não vai agir enquanto você não tiver essa perspectiva. Você vai ficar cheio de dúvida. Se você não se vê como Deus te vê, se você não sabe o que diz lá em Efésios 1:3, que diz que toda sorte de bênçãos espirituais, que você é abençoado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Será que a gente crê nisso? Ou a gente diz, rapaz, se fosse verdade ia ser maravilhoso, né? Às vezes a gente lê a Bíblia assim, né? Rapaz, já pensou se fosse verdade? É verdade. A gente lê e pensa, meu Deus, já pensou? Ia ser massa se fosse. Você não pode ler assim a Bíblia porque você é crente. Você lê, você para, você está lendo esse versículo, você para e vai fazer uma dancinha. Porque você age à altura daquilo que você está lendo. Não é um método, não é um mecanismo, é porque se alguém dissesse que você ganhou na Mega Sena, eu sei que você não joga, graças a Deus por isso. Mas vamos dizer, se alguém dissesse que você ganhou um BYD porque você comeu no shopping do mar R$250, tem a promoção lá, né? E você ganhou um BYD, como é que você ia ficar? Você ia ficar feliz, né? Você ia agir à altura dessa notícia boa. Agora, notícia melhor é saber que você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Em 3 João, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 2 diz assim: amado, meu voto para vocês é que vocês vão bem em tudo. Vão bem em tudo. É o que João fala ao nosso respeito. Que vocês vão bem em tudo, que vocês tenham saúde, assim como é próspera a sua alma. Então a primeira coisa que você precisa fazer para que você se coloque nesse lugar de provisão é você saber, é você mudar a sua mentalidade. Prosperar a alma é mudar a sua maneira de se ver. É mudar a sua maneira de enxergar Deus. Deus não é um carrasco, não. Deus não fica feliz com a necessidade de você passar necessidade. Que massa, ele está sofrendo. Não, Deus é um Deus que a Bíblia diz que vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Ele vai dar boas coisas que lhe pedem. Então você tem um Pai bom. E quando você renova a sua mente, muda a sua perspectiva, você se coloca, é a primeira coisa que você precisa para se colocar no lugar de provisão. Tem provisão para mim? Diga, tem provisão para mim? Tem provisão para você. E a segunda coisa é alinhar suas palavras, alinhar a sua boca, alinhar a sua língua, mudar a sua linguagem. Depois de você mudar a sua perspectiva, você muda a sua linguagem. Se você, quem aqui que tem empresa e tem funcionário? Galera que tem empresa tem funcionário. Crente não pode falar que os funcionários são ruins. Crente não pode dizer que é difícil ter funcionário. Rapaz, como é difícil, ninguém quer trabalhar. Porque ninguém quer trabalhar. Você vai continuar colhendo disso. A Bíblia diz em Provérbios o quê? Morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza vai colher do seu fruto.
Então a língua é uma ferramenta que Deus lhe deu para que você alinhado, que você alinhe ela com o que Deus quer dizer, quer fazer na sua vida, e aí você receba, você vai colher. Você tem uma ferramenta poderosa, você está usando como? Ah, porque no Brasil é muito difícil pagar imposto. Não tem condição não. Certa vez uma pessoa falou assim, estava numa palestra, uma pessoa que eu não quero dizer, mas mora comigo e é minha esposa. Ela estava numa palestra, né, em Brasília, e ela estava conversando com a dona do Girafas. A dona do Girafas, já comentei isso com você. Ela estava com Amanda, não sei se eu posso falar isso, espero que sim. Então ela estava em uma conversa, né, com a dona do Girafas, a dona nacional, né? E aí ela comentou, não, porque eu queria assim, algo que eu pudesse empreender, e esse algo fosse algo que eu pudesse fazer certo, né? Porque eu sou crente, eu quero fazer as coisas certas. E é tão difícil no Brasil você ter um negócio onde você pode pagar os impostos certinho e tudo mais. Ela disse, pare de contar essa história para você mesmo. Parou ela na hora e disse, pare de contar essa historinha para você. Às vezes a gente fica contando historinha pra gente. Historinhas que impedem a gente de prosperar. Ah, é porque é no Brasil, se fosse em outro lugar. É porque papai não é o rico que nem o pai de fulano. Ah, é porque o banco não me deu crédito. A gente coloca um monte de desculpa e fica com a língua, usando a língua, ao invés de falar que os melhores funcionários vão trabalhar comigo, eu vou ter os melhores sócios, os recursos vão chegar. Ao invés de a gente alinhar as palavras, a gente luta contra a gente mesmo, quando a gente abre a nossa boca e fala um monte de coisa que atrapalha. Tem empresas que investem tanto em captar funcionários. Não, eu sei que é difícil captar funcionário, então eu vou dar um plus, eu vou dar uma comissão, eu vou dar um benefício, faz um monte de coisa em favor da própria empresa, o que é maravilhoso. Mas se atrapalha e perde o melhor, porque o mesmo que faz isso fica falando. É difícil demais. Só que ninguém quer trabalhar mais não. Para de dizer isso. Crente não pode dizer isso. Na minha empresa só chega gente competente. Pessoas querem se conectar comigo e a gente vai prosperar junto. Eu vou ser uma empresa que vou trazer pessoas para mim que vão ser pessoas que vão vestir a camisa da empresa. Vamos usar a nossa língua em nosso benefício, né? Vamos usar a nossa língua para que a prosperidade e a provisão do Senhor venha. Porque tem gente que até ora assim, faz essas orações bonitas, mas quando sai no meio de oração, vai conversar com outro empresário, é assim, é falando um monte de besteira. E aí você está anulando sua oração, você está atrapalhando a você mesmo. E depois você faz, não sei porquê, eu orei certinho, eu confessei, eu falei, não adianta só falar não, no quarto sozinho. Tem que ser o que está dentro de você, o que você falar com as pessoas. As pessoas vierem para você, porque você sabe como é difícil, né? Rapaz, comigo é uma facilidade. Comigo não, comigo é bem fácil. A pessoa vai ficar com inveja, a pessoa vai ficar dizendo, não estou vendo não, esse é o resultado todo. Mas só vai ter resultado quem abrir a boca e falar. Você não espere o resultado para depois falar não. Então eu não posso nem falar nada. Se a pessoa mais próspera que eu está dizendo que está difícil, se eu abrir a boca agora e disser que para mim é fácil, ele vai mandar de mim. Mas não tem problema. O que importa é você usar essa linguinha aí como ferramenta para você colher o fruto correto. Então você quer a provisão do Senhor para aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, você precisa alinhar as palavras, você precisa alinhar a sua língua. Deus lhe deu uma língua e disse, quer colher o fruto da morte ou da vida? Você escolhe. A decisão não é de Deus. Deus não vai pegar a sua língua e te fazer falar a coisa certa, Ele vai te instruir. Mas a língua é sua e você fala conforme você quiser. Diga, eu escolho falar a vida. Glória a Deus, glória a Deus. Outra coisa que a gente precisa alinhar é o coração. Nós precisamos alinhar o nosso coração, como é importante, as intenções do nosso coração. Por que eu quero ficar rico? O que eu estou buscando de fato? Sabe que eu nunca busquei riquezas? Nunca busquei. Todas as direções que Deus me deu, é claro que eu quero prosperar. É claro que eu trabalho com o intuito também de receber algo, obviamente. Mas isso nunca é o alvo da minha vida. Isso não é nunca o alvo das minhas orações, nem é
a coisa mais importante do meu dia. Eu não acordo com esse objetivo, vou ganhar dinheiro. Outra pessoa que na verdade é a mesma, eu vou contar outro testemunho a respeito dela. Ela uma vez disse assim, quando ela era adolescente para jovem, ela estava confusa, sem saber quais direções tomar, cheia de ideias, mas ao mesmo tempo sem saber o que fazer. E aí o Espírito Santo falou para ela assim: o que é que você quer? E o Espírito Santo sabia da resposta. O Espírito Santo sabe de tudo, sabia qual seria a resposta que ela ia dar. O que é que você quer? E ela disse, a minha esposa disse, tá? Estou brincando que eu não sei se ela quer que eu exponha, mas minha esposa Amanda, linda, maravilhosa, ela cuidando dos meus 3 filhos, como vocês viram, né? Eu sou próspero, tá vendo? Rafael, Daniel e Mariana, sou muito próspero. Então, quando ela era mais jovem, porque ela é jovem ainda, alinhando as palavras, né? Ela perguntou, o Espírito Santo perguntou para ela: me diga, o que é que você quer? Quando ela estava cheia de dúvidas. E aí ela disse: eu quero ser rica. E aí o Espírito Santo disse para ela: esse é o seu problema. Esse é às vezes o nosso problema. O mundo pode dizer diferente, o mundo pode dizer: não, a gente precisa querer ser rico sim, porque para ser, como é que eu vou ser rico sem ser? A Bíblia fala diferente. A Bíblia fala, por exemplo, em Mateus 6, para a gente não buscar isso. A gente vê Jesus orientando. Abra lá, por favor, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Se a gente seguir o que Jesus ensina, a gente vai ter o que Jesus disse que a gente vai ter. Se a gente não seguir o que Jesus ensina, a gente vai ter até um tipo de prosperidade, porque existem vários tipos de prosperidade, tá? A Bíblia diz que existe uma prosperidade que é a divina e ela não acrescenta dores. Mas tem uma prosperidade dentro do mundo. Eu conheço muita gente que tem a prosperidade do mundo, cheia de dor. E dor até física mesmo, porque até isso causa. É dor na alma, é preocupação, é ansiedade, e isso causa até dor física. Mas a prosperidade do céu não acrescenta dores não. Agora, para eu ter a prosperidade do céu, eu preciso me alinhar com o céu. E ninguém pregou melhor sobre prosperidade do que Jesus. Não conheço nenhum pregador melhor de prosperidade do que Jesus. Pense no cara que sabe pregar. E a gente tem a pregação dele em Mateus capítulo 6. No versículo, para a gente adiantar, no versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Eu vou até que horas? 40. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Certo? Então não posso servir a 2 senhores. Aí ele vem dizer, por isso, quando ele diz por isso, ele está falando, por isso vos digo, por causa do que eu acabei de falar, eu te digo. Então, quando ele fala sobre não servir a 2 senhores, ele vai continuar o assunto, certo? Não pode servir a 2 senhores, porque se você quiser servir a 2 senhores, você vai desagradar um e agradar o outro. Aí ele diz, por isso, por causa do que eu acabei de falar para você, eu digo, não ande ansioso pela sua vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Em outras palavras, ele está dizendo, não fique ansioso pelas contas pagas. Hoje, basicamente, o que é a vez de comer e vestir, comer, beber e vestir, é conta paga, né? É pagar a conta. Então ele está dizendo, por isso eu te digo, ele está falando sobre servir a Deus. Um dos dois, você tem que servir um Senhor, e não pode servir a 2. Por causa disso, eu vou dizer para você, quando você estiver preocupado e ansioso com as contas, você está servindo ao Senhor errado. É uma continuação. Ele está dizendo, você não vai estar me servindo se você estiver se preocupando ou ficando ansioso. Não precisa viver preocupado e ansioso. Não é o lugar da sua bênção. Não é o lugar da sua provisão. A Bíblia diz que você não vai acumular nada com isso. Você não vai acrescentar um côvado. Vamos trocar côvado por real. Você não vai acrescentar R$1. R$1 você não vai conseguir a mais por causa de preocupação e de ansiedade.
Deus não te chamou para ficar preocupado, ansioso. Quando você fica preocupado, ansioso, você está dizendo: eu estou servindo ao dinheiro, eu estou servindo à circunstância. A circunstância está me dizendo que eu tenho que me entristecer, então eu vou me entristecer. A circunstância está dizendo que eu tenho que chorar, então eu vou chorar. A circunstância está dizendo que eu tenho que me preocupar, então eu vou me preocupar. E aí Jesus ele vai ensinando, cada versículo daqui é maravilhoso, ele vai falando sobre como é que você se livra da preocupação, ele vai falar sobre sobre você enxergar o quanto ele provê para os pássaros, para os lírios, e ele diz que você vale muito mais. É por isso que você não precisa se preocupar, você vale muito mais. Se ele está cuidando de coisas que têm menos importância para ele, quanto mais para você. Então Deus ele quer cuidar de você. Deus, os planos que o Senhor tem para você, que ele tem colocado no seu coração, vai ter provisão. Não vai faltar não. Olha que interessante. Esse ano passado eu não plantei, eu arrendei a terra e recebi um dinheiro, né, para poder. E incrivelmente, com esse dinheiro que eu arrendei, eu consegui, graças a Deus, pagar as minhas contas. Todas as minhas contas pessoais estavam pagas ano passado, mas eu não consegui acumular, eu não consegui investir, ter dinheiro sobrando para investir em outra coisa, mesmo tendo ano passado uma loja, no caso, e o arrendamento, e era um valor muito bom. E esse ano veio no meu coração: não, eu vou plantar. E aí a mente começa a fazer cálculo: como é que eu vou plantar? Peraí. Para eu plantar, eu preciso investir primeiro. Eu preciso comprar adubo, comprar ureia, comprar semente. E eu vou tirar também o valor do arrendamento que eu já receberia antecipado. Sendo que ano passado, nas minhas contas, eu precisei, para pagar as minhas contas, eu precisei do arrendamento e precisei do dinheiro da loja, do dinheiro que cabia a mim a respeito da loja. Eu disse: rapaz, não vai bater essas contas não, mas eu estou no meu coração de plantar. E eu comecei a conversar: vai dar tudo certo, o dinheiro vai chegar, não vai faltar nada, eu vou plantar, eu vou colher. E eu recebi confirmação do Senhor, e aí eu estou dando passos de fé. Já estamos em maio, e ano passado, como eu disse, eu precisava de 2 rendas para pagar minhas contas. Esse ano, tá todas as minhas contas pagas, a ureia está paga, o adubo está pago, a semente está paga. Por quê? Porque eu estou debaixo da provisão do Senhor. Porque eu estou debaixo de algo que eu estou confiando, que é o Senhor me direcionando. Eu não estou fazendo por acaso, eu não estou vendo para ver se dá certo. Eu estou fazendo convicto que o Senhor é comigo. Eu não estou preocupado. Não perdi um minuto de sono. Estou muito bem, graças a Deus. E contas estavam para vir. Ureia, 50 mil reais, pagar 30 de maio. Não sei o que. Veio, chegou. Pelo contrário, eu falei com o fornecedor: tem como antecipar isso aqui? Me dá um desconto para pagar alguns dias antes a semente. Paguei a semente antes. E não saiu o dinheiro do banco, porque para você plantar, normalmente você planta com o dinheiro do banco, né? E o dinheiro do banco não saiu ainda, mas Deus, de alguma maneira, ele trouxe provisão. Mas ele traz provisão quando a gente se posiciona. Ele traz provisão quando a gente alinha a nossa boca. Ele traz provisão quando a gente está seguindo o plano dele. Ele traz provisão quando a gente descansa. Descanse. O lugar da sua provisão é um lugar de descanso, não é de estresse. Então, eu falei sobre descanso, mas eu quero citar mais um texto só para falar sobre não querer ser rico. Foi o texto que Deus falou com Amanda. Se você puder, abra em 2 Timóteo, tem mais 10 minutos, né? 2 Timóteo. Oh, glória a Deus! Diga: eu estou prosperando. 2 Timóteo, 1 Timóteo 6, de 9 a 10. 1 Timóteo 6, 9 a 10. Posso ler? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Posso ler? Já chegaram lá? 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10. Olha lá. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição.
Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então Deus não quer que você queira ficar rico. Melhor dizendo, não é que Deus ele é a favor da pobreza e do franciscanismo, posso falar isso? Oi? Escassez. Deus não é a favor disso. Não, Deus ele quer te prosperar, porque Ele não quer que a sua vida seja focada. Tem gente que é assim, focada, eu quero, por que eu quero? Lembra de Amanda? Por que eu quero isso para ficar rico? Não. Seu propósito é maior que isso. Sua empresa tem um propósito maior do que ficar rico, do que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro vai ser uma consequência natural. Você vai ganhar dinheiro e Deus quer lhe dar dinheiro, porque Deus quer dar provisão para você realizar algo maior do que pagar suas contas. Eu recebi uma profecia quem estava no café da manhã com o Cássio aqui, foi maravilhoso, não foi? Então eu recebi uma profecia que eu vou compartilhar com você. Ela falou para mim de maneira pessoal, mas eu sei que vai te abençoar. Ela disse, você não foi a primeira pessoa, algumas pessoas já falaram, e ela confirmou dizendo, você vai enriquecer muito, porque você vai realizar os sonhos da sua esposa e dos seus filhos. E sabe qual foi a minha oração naquele mesmo dia de manhã? Essa. A minha oração foi essa: Senhor, eu quero enriquecer, sim, mas eu quero enriquecer porque eu quero que minha esposa possa viajar como ela deseja. Ela gosta de viajar, então a gente vai viajar. Ela gosta de trocar de carro, a gente vai trocar de carro. Não vai faltar nada que seja necessário para eu realizar os sonhos da minha esposa. Isso não é ruim, isso não é uma coisa que você precisa se envergonhar, mas eu vou te dizer, você pode acreditar, eu não tenho meus sonhos próprios. Vixe, não, está errado isso. Não tenho. Não, rapaz, não pode ser assim não. Pode, eu quero. Não tenho, mas eu tenho sonhos para realizar da minha esposa. Eu tenho sonhos para realizar dos meus filhos. Eu não quero prosperar porque eu quero para mim. Quando a gente alinha o nosso coração para fazer a vontade de Deus, e eu vou te dizer, Deus ele sempre vai te conduzir a abençoar outros. E eu não quero só para minha família também não, porque a Bíblia diz em Efésios, antes trabalhe. Aquele que roubava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. É muito mais nobre você ter uma empresa, você ter o seu negócio sabendo que ela faz muito mais do que pagar as suas contas no final do mês. Ela é para que você tenha abundância. A Bíblia diz lá em Coríntios que você seja enriquecido em tudo para toda generosidade, de maneira que as pessoas que recebam essa generosidade deem graças a Deus, pessoal. Não é você que vai ser glorificado, é Deus ser exaltado, é você ter suficiente para suprir a necessidade das pessoas, e isso ser um instrumento de evangelismo, ser um instrumento de alcançar vidas, você saber que Deus pode contar com você por causa da sua prosperidade, para que Ele possa suprir a necessidade de outros. Então Deus é o maior interessado. E quando a gente alinha o nosso coração, alinha o nosso propósito, alinha a nossa intenção, eu não quero para mim, eu não quero enriquecer, porque se eu sou uma lista tão grande de desejos, nada contra. Quem é um homem aqui que tem uma esposa que tem muitos desejos e sonhos? Então, elas não estão erradas, nenhum problema com isso. Você foi chamado para suprir esse desejo. Você, como cabeça, foi chamado para trazer para sua casa provisão maior do que pão, queijo e talvez presunto. Deus quer que você supra a necessidade delas. Os sonhos, os desejos, isso é nobre, isso é lindo. Você foi chamado para um propósito grande. Com Deus você pode. Então, eu posso pensar, rapaz, como é que eu vou fazer isso? Deus ajuda. Quando você alinha a sua boca, quando você alinha as suas intenções, acabou, né? Não, eu tenho mais 6 minutos, né? Quando você alinha as suas intenções, quando você alinha o seu coração, a sua motivação, você pode fluir. Então, quantas palavras Deus fala comigo essa mesma palavra? Porque você está com o coração alinhado. E não tem nenhuma ao contrário de humildade, ok? Soberba, não.
Não tem nenhum orgulho de dizer, meu coração está alinhado. E o seu também esteja alinhado. A gente tem que ficar com o coração alinhado mesmo. Vamos alinhar nosso coração. E Deus vai encontrar um lugar onde Ele vai dizer, eu quero prosperar. Eu quero que ele tenha tudo do bom e do melhor. Eu quero que ele avance. Eu quero que meu filho conquiste tudo, porque ele não quer para ele. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Tudo vai chegar. O que o Senhor colocou no seu coração, as ideias que Ele colocou no seu coração vão ser realizadas. E o último ponto, né? Eu falei aqui basicamente sobre 3 pontos. Alinhe o seu coração, alinhe a sua boca, alinhe a sua perspectiva, a maneira que você se enxerga. E o último ponto, para a gente finalizar, alinhe. Ainda tem a ver com o coração. Seja fiel naquilo que está nas suas mãos para fazer. Seja fiel com a direção que Deus está lhe dando. Quando eu fui direcionado a plantar milho, foi, como eu falei, foi uma pequena direção. Foi uma direção, uma nota no meu espírito, como a gente às vezes fala. Foi uma inclinação, não foi um anjo. E eu preciso ser fiel e perseverante naquilo. Eu não posso desistir, eu não posso ficar só esperando. Às vezes a gente só espera o gigante, o miraculoso. A gente fica esperando uma grande ideia. A gente gosta de ir para aquele culto. Aqui Deus vai me dar uma ideia, que amanhã eu estou milionário. Mas e a fidelidade daquilo que já está nas suas mãos? Entre aspas, que eles vão estar ali de alguma maneira, você vai estar ali se submetendo ao que eles desejam. Obviamente que essa frase ela pode ser mal interpretada, mas tem um lado onde você não vai ser dono de si em nenhum momento, não. Primeiro que você tem que ser guiado por alguém que é maior que você, que é Jesus. Então você sempre vai estar sendo direcionado por alguém, sempre vai ter alguém sobre você, não tem nenhum problema com isso. Nenhum problema com isso. Se você quer empreender para não ter ninguém te dando ordem, saiba que Jesus está dizendo, bicho, acho que ele vai querer ordem minha, não. É melhor nem dar a oportunidade dele empreender, porque eu quero ordenar, porque ele é Senhor. Jorginho sempre fala, né, que o maior sócio, o sócio majoritário da Fuego é Jesus. E é aí que dá certo, quando você coloca os princípios do reino no seu negócio, ele prospera. Deus pode colocar a provisão. Os princípios do reino é ser generoso, os princípios do reino é ser amável. Como é que você pode querer a prosperidade do Senhor e você é um cavalo como os seus funcionários? O crente não pode ser um cavalo como funcionário. Ele tem que ser amoroso, ele tem que se importar com o funcionário, porque ele não está ali apenas para dar lucro para ele. O crente, ele entende que ali é uma pessoa que é digna de ser amada. E assim a gente prospera. Se a gente seguir o plano de Deus, se a gente seguir o que Deus tem para a gente vai prosperar. Então tem prosperidade para a gente, tem prosperidade para você. E assim como Deus tem me prosperado, assim como Deus tem prosperado várias pessoas aqui, de várias maneiras, eu poderia contar aqui, dar o testemunho aqui, dar a oportunidade de contar testemunho, e várias pessoas aqui poderiam vir contar como Deus tem sido fiel. Mas eu vou te dizer, a prosperidade bíblica, divina, passa por esses princípios. Passa por alinhar a boca, passa por alinhar o coração, passa por ser fiel no pouco. E o seu pouco pode ser diferente do meu, mas não importa o tamanho do seu pouco. O seu pouco pode ser 10 vezes maior do que o meu pouco, mas fiel naquilo que Deus tem colocado na sua mão, nas direções que Ele tem dado, Ele vai te colocar muito. Ele não tem problema em abençoar, pelo contrário, é o desejo dele. Então permita que isso aconteça, em nome de Jesus. Queria que você pudesse inclinar a sua cabeça agora, fique em oração. Primeiro quero orar por vocês. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de ser instruído, não por um homem, mas pela Tua Palavra. Eu sei que a Tua Palavra está hoje tocando corações, transformando corações, direcionando. E eu sei que enquanto a Tua Palavra está sendo ministrada, o Teu Espírito também está dando direção, ideias. Mas nós não queremos apenas ideias, nós queremos pegar essas ideias e sermos fiéis com essas ideias. Fiéis no pouco, em cada dia, colocando ela em ação até que se torne aquilo que o Senhor já veio.
Obrigado porque o Senhor é o maior interessado na nossa prosperidade. O Senhor quer ver a gente avançando, que a gente tenha não só para a gente, mas tenha em abundância. E eu declaro que as empresas dos meus irmãos vão ser assim, vão ser em abundância, não vai faltar nada, todas as contas vão estar pagas e eles não vão ficar ansiosos ou preocupados, mas vão dormir bem. Eu declaro novos negócios sendo gerados, nascendo, Pai. E esses novos negócios, Senhor, que são gerados e nascendo, Pai, eles não vão ser peso e vão ser como eu fiz esse ano, Pai. Não sei como é que foi, mas eu sei que eu já plantei e já vou daqui a pouco colher e nem saiu o dinheiro do banco. Chegou o dinheiro, Pai. E vai chegar também, Pai. Vai chegar para eles, Pai. E eu declaro que vai ser assim como o Jorginho está dizendo. Vai ser a minha melhor safra. E vai ser a melhor colheita também deles, Pai, esse ano, Pai. Uma colheita abundante de fidelidade, Pai. Uma colheita abundante, Senhor, conforme a fidelidade que eles têm tido daquilo que o Senhor tem colocado nas mãos deles, Pai. Em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não conheceu Jesus como Senhor e Salvador, não tem ainda um relacionamento pessoal e íntimo com o Espírito Santo, ainda não nasceu de novo, você está aqui, mas você não sabe o básico do cristianismo, que é que Jesus se importa tanto com você, que mesmo você nas suas falhas, fracassos e pecado, Ele se entregou por você. Ele morreu em seu lugar. E Ele quer lhe dar uma nova vida. Ele pagou um preço para que você pudesse ter um relacionamento com Ele. E nesse relacionamento você pudesse ser totalmente livre do seu pecado, do seu passado. E pudesse nascer de novo. O culto está sendo parado agora, só para que você possa ouvir e ter essa oportunidade de nascer de novo, de receber a salvação que Jesus providenciou para você. Uma salvação que você não pode conquistar, uma salvação que não vem das suas obras, uma salvação que vem de você receber aquilo que você não pode pagar. Então, se você está aqui hoje e você quer receber Jesus como Senhor da sua vida, seu Salvador, e ser transformado por Ele, essa é a sua oportunidade. Eu quero que você levante sua mão e diga sim para Ele. Se você percebe que esse convite é para você, você está em um lugar onde a maioria já tomou essa decisão, mas Deus está parando tudo para que você também tome essa decisão. Diga sim para Ele e tenha a sua vida transformada. Prosperidade verdadeira é você poder dormir em paz. Prosperidade verdadeira é você poder andar com alegria em meio às circunstâncias. E isso só vem com um relacionamento com Jesus. E eu sei que você deseja isso. E essa é a sua oportunidade. Se você quer isso, se você quer paz, se você quer alegria, se você quer receber a salvação, se você quer se livrar dos seus fracassos e receber a vida de Deus, hoje aqui, está disponível para você. Levante sua mão e diga assim para Ele. Ele está parando tudo para lhe dar essa oportunidade. Tem alguém aqui? Quer entregar a vida para Jesus? Essa é a sua oportunidade, né? Deus está falando com você. Se você quiser, vem aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. Você tomou a decisão certa. Você tomou a decisão certa. Você foi valente e corajoso. E essa decisão vai mudar a sua vida. Porque Ele tomou uma decisão, primeiro, de se entregar por você. A sua vida nunca mais vai ser a mesma se você tomar essa ação, não como uma ação de tentativa, mas como uma ação de fé. Eu estou me entregando para Jesus e Ele está mudando dentro de mim, mudando dentro de você. Tem mais alguém? Não deixe para depois. Tem mais alguém? Eu sei que talvez você queira. Você pode estar pensando, gente, o que é esse desejo que está em mim? Porque eu não sei nem o que é isso. Foi assim comigo também. Eu não sabia exatamente o que era isso, mas era o Espírito Santo me conduzindo. Era o Espírito Santo te convidando, te atraindo com um laço de amor. Tem mais alguém aqui? Se tiver, vem, não deixa para depois. É sua hora de receber a salvação que eu não posso lhe dar. Aleluia! Glória a Deus! Jesus! Um abraço. Glória a Deus.
mais uma pessoa. Que ninguém vai forçar você a estar aqui. Porque não é sobre isso. Você pode até vir aqui. Se eu forçasse você vir, você pode até vir sem só para cumprir uma escala. Isso não resolve. Mas se você quer responder a esse convite de verdade no seu coração, você não está se importando com o que vão pensar, mas você sabe que é por você, não deixa para depois. É Jesus te chamando. Jesus está te chamando. Vou falar, vou convidar pela última vez, vou chamar pela última vez. Quem é você que quer dizer sim para Jesus? Tem alguém aqui? Você já entregou a vida para Jesus? Já? Tem alguém aqui nessa noite? Então, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que decisão certeira. Essa decisão só vale porque Ele fez algo. Essa decisão não vale porque vocês vieram para a igreja Verbo da Vida. Essa decisão vale porque Jesus morreu por vocês. Ele se entregou por vocês e vocês reconheceram isso dentro de vocês. Tomaram uma decisão de fé. E nunca mais vocês serão os mesmos. Eu oro por vocês agora e eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo a partir de hoje vai vir habitar dentro de vocês. E que Ele vai trazer uma paz genuína, uma paz verdadeira, que a vida de vocês está sendo transformada agora, e que agora a alegria do Senhor está dentro de vocês, o peso está saindo, o peso do pecado está saindo, e vocês estão tendo muito mais do que uma experiência com Deus, vocês estão tendo agora a habitação de Deus dentro de vocês. Eu quero que vocês repitam comigo assim: Jesus, eu quero receber a sua salvação. Jesus, vem e transforma a minha vida hoje. Espírito Santo, vem agora habitar no meu coração, me enche de paz e de alegria, perdoa os meus pecados e me transforma, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Outro rosto agora, que bênção, né? Uma leveza que só Ele pode dar, mas que não fique apenas como uma experiência, sabe? Eu sei da leveza que você está experimentando, mas não pode ser apenas uma experiência do dia que você vai me sentir leve. Tem que ser agora um relacionamento que agora está dentro de você. Ele está dentro de você e nunca mais vocês vão viver a mesma vida. Vocês agora, se olharem para trás, vocês vão ver uma família, não mais agora pessoas de uma igreja. É a sua família. Olha para trás ali e veja a família de vocês. Para ajudar vocês a crescer, a avançar. E nunca mais vocês vão ser os mesmos. Tem alguém que vai levar isso para algum lugar? Vai? Eu queria que vocês seguissem Pedro rapidinho, só com a sala, e vai explicar melhor o que aconteceu com você. Vai ser bem rápido, pode ser? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, né? Pastor Misto, o Senhor veio dando a ele condição e discernimento numa área que ele nunca tinha conhecimento. Que hoje, para a pessoa se envolver no agro, tem que ter muito conhecimento, o investimento é muito alto, né? Mas ele segue os princípios do Senhor, né? Ele foi buscando, o Senhor foi dando a direção. E você vem colhendo, né? E quando eu convidei ele para vir ministrar aqui hoje, ele disse: Jorge, vou estar bem na semana do plantio, não sei se vai dar tempo. Eu disse: vai dar tempo, porque a gente estava orando, a coordenação estava orando para ver quem vinha ministrar aqui hoje, e na nossa reunião, na hora de ir lá, disse: o Senhor me mostrou você ministrando, pastor. E ainda me mostrou o tema da ministração. Ele está aqui hoje, né? E eu queria que a gente pudesse plantar na vida do pastor Misto. Aqui está o Pix dele, que a gente pudesse plantar na vida dele como ele plantou na nossa vida aqui hoje. Ele deixou sua casa, seus filhos, sua plantação. Ele passou uma semana bem corrida, mas eu quero te dizer, pastor Misto, que o que você plantou aqui nessa tarde de hoje, a gente vai colher, porque você plantou a sua melhor semente.
Eu sei da sua dedicação. Eu sei da sua intimidade com o Senhor. E como você buscou, como a gente veio orando por essa tarde. E quem chegou até aqui, recebeu da melhor semente. Amém? Glória a Deus. Pessoal, primeiramente eu queria agradecer. Tem alguns avisos aqui. A gente vai ter aqui, dá para colocar o summit aí. Me chamo Alisson Dantas, faço parte da Verbo da Vida Itabaiana e venho convidar vocês a participarem do Summit Experience. É uma mostra com degustação do The Global Leadership Summit, o maior evento de liderança do mundo. Venha participar para você evoluir no seu propósito, na sua vida e na sua liderança. É totalmente gratuito e as vagas são limitadas. Lá vamos exibir em alta qualidade e com ferramentas práticas para aplicarmos na hora. Leia o QR Code e venha fazer parte, e será extraordinário. Venha participar dessa mostra do maior evento de liderança do mundo. Se você tem interesse em crescer, ampliar, impactar a sua liderança, temos uma excelente oportunidade para vocês, empresários. Do dia 24 de maio, sábado, às 16 horas, aqui no Espaço Rima, realizaremos em parceria com a Igreja Verbo da Vida Itabaiana uma prévia do maior treinamento de liderança do mundo, Summit. Um evento gratuito que haverá 2 palestras aqui, exclusiva para vocês, onde vai nos inspirar e gerar impacto duradouro. Então, é gratuito, né? Está aqui o QR Code, a gente vai estar colocando lá nos grupos e queria contar com a presença de todos vocês, porque a gente só tem a crescer. Amém? Eu queria que vocês chegassem todos mais aqui para frente. Se levantasse, chegasse mais próximo aqui da frente, por favor. Nesse momento eu queria agradecer a toda a mídia que se empenharam para estar aqui conosco. Moisés, que vestiu a camisa, Lucas, Márcio, Anne, Mariana, você também que está aí filmando, né? Que fez essa divulgação. Davi também, todos que estão aqui juntos conosco. O louvor, Pérez, que formou a melhor equipe, trouxe Pastor Beto para tocar o contrabaixo aqui. Muito obrigado, vocês são muito especiais. Quando a gente entra em contato com esses, pode deixar que eu vou acionar aqui e o senhor sempre aciona a melhor equipe para estarmos aqui conosco. Cravo e Mel está aqui. Vem cá, por favor. Esse aqui é empresário. Ele entrou em contato comigo e disse que o apóstolo Hidalgo pediu para ele falar comigo. E ele chegou lá, marcamos um horário e foi lá na minha empresa. E eu disse: Espírito Santo, fala comigo. Eu não conhecia. E ele chegou lá. Eu entrei no Instagram dele e fiz uma encomenda do que ele fazia, que eram pães. Ele entregou lá os pães, sentamos para conversar, e eu conversando e pedindo ao Espírito Santo que me desse sabedoria naquele momento. E fiz algumas perguntas a ele. E eu disse, falei em relação a tortas, e eu disse: você já fez alguma torta? Ele disse: não, eu comprei um curso. E aí o curso? É um curso virtual. E eu disse: e você vai fazer a sua primeira torta quando? Ele disse: próxima semana tem um aniversário, eu vou fazer uma torta. E eu disse: vamos orar. Ele disse: mas eu não tenho prática com isso. Eu disse: vamos orar. E na hora que eu estava orando, eu disse: o Espírito Santo de Deus vai te dar a habilidade de confeiteiro. E saímos dali, daquele momento, e na outra semana eu vi o resultado. Eu disse a ele:
o Senhor me inspirou e disse: eu vou te dizer 3 coisas aqui. Se você fizer, você vai prosperar nessa área. E eu falei. E as 3 coisas que eu falei, ele fez. Hoje a gente tem um produto dele aí fora para vocês degustarem. O Senhor deu a habilidade de confeiteiro. O que ele faz hoje, pessoas que fazem treinamento, eu acho que com 6 meses não faz habilidades com o bico com o que ele está fazendo hoje. Tem quase 2 meses que a gente conversou, né? E todo produto que ele faz, ele tem algumas feiras que ele está, ele volta para casa sem nada. Amém? Mas sabe o que é isso? É obediência ao Senhor. Eu até brinquei, eu aposto que quando você pediu alguém para entrar em contato comigo, me avise antes. E ele chegou lá, e você está desfrutando do melhor de Deus, porque você é obediente a Ele. E quando a gente sair daqui, ele trouxe a torta dele para vender, está aí fora. Vocês vão poder experimentar do melhor. Amém? Deus abençoe. Falamos do Summit, deles. Reni está aí. Pessoal, estamos aqui. Cadê Reni? A gente chega aqui, Reni. A gente aí fora vai estar aqui, Reni vai estar autografando, né? O primeiro exemplar, Deus me ensine a lidar com o dinheiro. E estou muito feliz, ele acabou de chegar da África e lançou o seu segundo livro, Progresso Financeiro. Esse livro aqui eu já li, né? Eu brinquei até com o Reni, esse aqui é o feijão com arroz. Todo mundo tem que ler. Esse é o básico. E coisas que a gente não sabe, que é tão simples, e ele passou aqui. A gente compra tantos livros de tantas pessoas diferentes, e aqui hoje a gente tem a oportunidade de abençoar a vida dele, de crescer, né? E o Senhor, o Espírito Santo de Deus aqui vem dando a direção a Reni para estar aqui. E estou muito feliz também, esse primeiro livro aqui que eu li, o primeiro exemplar foi para mim, porque a gente também teve um momento lá na Fuego, de aconselhamento e trocando ideias, e Reni disse: Jorge, eu saí dali assim, com aquilo que você me falou, não foi eu que falei, foi o Espírito Santo de Deus. E ele disse: no meu primeiro exemplar, o 01 vai ser seu. E eu já recebi o 01, já li, já recebi o 02, né? E vem muitos por aí, né, Reni? Queria que você falasse um pouquinho. Gente, a vontade de Deus é que a gente progrida financeiramente e através do progresso financeiro, a sua vida seja abençoada, a sua família seja abençoada, o reino de Deus seja abençoado, outras pessoas sejam abençoadas. O dinheiro não diz respeito só a você. Enquanto você não entender que o dinheiro não diz respeito só a você, você vai girar em torno do seu próprio reino, do seu próprio umbigo, e vai perder de enxergar a dimensão do que você pode fazer aqui nessa terra, sendo uma bênção, utilizando o dinheiro para a glória de Deus. Quando você utilizar o dinheiro para a glória de Deus, você não vai ter medo de dinheiro. Inclusive, você vai desejar dinheiro, porque você vai saber utilizar esse dinheiro para a glória de Deus. Jorge me convidou para vender esses livros, e quando estava lá atrás, o Espírito Santo falou no meu coração: eu sei que vocês não precisam de livro de graça, mas eu preciso dar um livro para vocês. E todos vocês que vão sair vão receber uma cópia gratuitamente. Eu quero ofertar na vida de vocês, porque eu acredito que a vida de vocês, a empresa de vocês, pode se tornar um ministério para abençoar outras vidas. Glória a Deus, amém. Pastor, está na palavra de Deus, né? Que o bem e o mal está na língua, né? E uma vez Cássia chegou para mim e disse: profetiza, filho. E eu venho profetizando em nome de Jesus, e eu profetizo nessa noite aqui de hoje, esses seus exemplares chegando aos empresários certos que precisam, que estão necessitando desse direcionamento. Nós já temos livro em inglês do escritor Reni. A gente tem aqui o diferencial, porque aqui é o nome de Deus, colocando nessas páginas
insights, colocando nessa página palavras e direções específicas para o crescimento e como você lidar com o financeiro. Eu declaro esse avanço e eu vejo, Renê, eu vejo uma gráfica sem parar de produzir. Erebassúria. Eita, que quantos livros! Aleluia! Chegou o tempo, Renê. Chegou o tempo, amém. Queria chamar a Calvin rápido aqui, rapidinho, para falar um pouco do Summit. Boa noite a todos, paz. Reforçando o que você já falou, eu participei do Summit em Itabaiana e assim foi incrível. Vou citar só 2 exemplos de palestrantes, né, de renome que trabalharam e agiram por inspiração do Espírito Santo. Então, estava lá o CEO, o ex-CEO da Intel, hoje ele não é mais, de um ano para cá, ele parece que foi para outro emprego. E ele falou que criou, e ele é o criador do Bluetooth, da tecnologia Bluetooth. Ele criou o Bluetooth inspirado pelo Espírito Santo. Então, assim, esse foi um dos cases, né, de palestrantes que mais me chocou, que mais me impressionou, porque eu não fazia ideia que pessoas tão importantes, que ocupassem cargos tão importantes, poderiam ser, primeiro, cristãos e dar depoimentos de criações como essa, que eu nem imaginava que poderia, né, ser uma inspiração. Outro palestrante também que ministrou no ano passado era um dos diretores da série The Chosen. Então, assim, se vocês puderem, venham para a degustação que vamos ter sábado agora, que já vamos ter 2 palestras, e vocês poderão se inscrever para julho, né, no mês de julho. Já tem as datas aí de julho? Em julho realmente vai ser o evento completo, uma sexta à noite e sábado um dia inteiro lá em Itabaiana. Vocês vão poder fazer as inscrições para esse grande evento. Realmente é um dos maiores, se não o maior evento de liderança mundial e com essa característica, palestrantes cristãos. Então, assim, vocês vão sair de lá como eu saí, maravilhados. Aproveitem essa oportunidade. Glória a Deus. Queria que eu pudesse apagar as luzes aí. Estás aqui, movendo entre nós. Estás aqui, restaurando os corações. Empresas sendo restauradas. Te adorar. Estás aqui, renovando nossas vidas. Empresas renovadas. Aleluias. Te adorar. Estás aqui, mudando